Olá, cursistas! Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Evandro Júnior e irei trabalhar com vocês a disciplina Organização e Arquitetura de Computadores, do quarto módulo do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Peço que em nossas aulas vocês estejam com papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem em nossos fóruns Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades de sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Podemos começar? Como já disse, meu nome é Evandro Júnior, formado em Sistema de Informação pela Universidade Estadual de Montes Claros. Sou professor de ensino técnico desde 2011 e de ensino superior desde 2015. Minha área de especialização é Programação e Redes de Computadores, mas desde 2015 atuo com a disciplina Arquitetura de Computadores. Sou mestre em Educação pela UFVJM, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com inteligência artificial e estilos de aprendizagens. Bom, o objetivo geral da nossa disciplina tem como propósito estudar as noções iniciais dos componentes básicos de um sistema de computação, assim também como conceitos fundamentais necessários para a manipulação de informações dentro de um sistema de computador. Caros alunos, além do material de apoio contido na plataforma, é recomendado que vocês busquem mais informações na bibliografia recomendada. Eu deixo para vocês esses dois livros para que vocês possam dar uma pesquisada e já se inteirando ao assunto mais profundamente. Bom, para que tenhamos uma visão mais ampla do contexto das nossas aulas, resumi todo o conteúdo programático em 4 aulas. Na aula 1, vamos ver os fundamentos da organização e arquitetura de computadores. Na aula 2, concorrência e sistemas monoprogramáveis versus sistemas multiprogramáveis. Na aula 3, estudaremos processos e threads. E na aula 4, gerenciamento de processos na prática. Bom, até aproximadamente metade do século XX, havia apenas máquinas rudimentares que auxiliavam na realização de cálculos. A partir da invenção da válvula eletrônica, o transistor, o circuito integrado, foi possível construir uma máquina eletrônica com maior capacidade e velocidade de processamento. Ela é chamada mais precisamente de computador eletrônico digital de uso geral. E essa máquina que vamos falar a partir de agora. Os computadores são eletrônicos porque manipulam dados usando circuitos de chaveamento eletrônico, seja eles válvulas eletrônicas, transistores e, mais recentemente, circuitos integrados. Digital significa que o computador guarda e manipula todos os dados internamente sob a forma de números. Todos os dados numéricos, todos os dados de texto e mesmo som e as imagens e figuras são armazenadas como números. Classificamos os computadores desktop e notebook como de uso geral porque podem ser programados para executar grande variedade de aplicações, diferente de computadores de propósito específico, projetados para a execução somente de uma função. Bom, então, os termos arquitetura e organização de computadores, ele tem sinônimos distintos para descrever um sistema de computação. Há um consenso na comunidade que o termo arquitetura de computador refere-se ao atributo que são vistos pelo programador. Por exemplo, conjunto de instruções, números de bits, de representação de dados, endereçamento de memória e mecanismos de entrada e saída, são exemplos de atributos de arquitetura de computadores. Já o termo organização de computadores se refere às unidades operacionais e às interconexões para uma determinada arquitetura e são transparentes para o programador. Por exemplo, tecnologias de componentes eletrônicos, sinais de controles, interface entre o computador e os periféricos, são exemplos de atributos de uma organização de computadores.
No capítulo 2 do material didático, que está na plataforma de ensino, contém um pouco sobre a história dos computadores eletrônicos. Peço que o leiam e façam uma reflexão da evolução dos sistemas computacionais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as unidades funcionais do computador. A gente divide essas unidades funcionais em 3 partes, que é processador, ou unidade central de processamento, o CP, ou CPU, única de processamento, as memórias e os dispositivos de entrada e saída, também conhecido por vocês como dispositivos de I/O, Input, Output. Bom, sobre o processador, a gente pode falar que ele é responsável por gerenciar todo o sistema computacional, controlando as operações realizadas em cada unidade funcional. A principal função dele é controlar e executar as funções presentes na memória principal, através das operações básicas de soma, subtração, comparação e movimentação dos dados do computador. Lembrando que apenas as memórias do tipo principal é que podem comunicar de forma direta com o processador. Então ninguém mais dentro do computador ele pode comunicar diretamente com o processador. Então todas as informações guardadas em dispositivos de memória secundária, como o HD, elas primeiro têm que ser transferidas para a memória RAM, que é uma memória do tipo principal, para que somente a memória RAM consiga comunicar com o processador. Assim, o processador não tem o trabalho de ficar buscando as informações que vai processar do HD e levar para dentro de si. Então, a comunicação acontece diretamente da memória RAM para o processador. Bom, podemos dividir o processador, então, em 3 partes também, que é a unidade de controle, ou C, unidade lógica aritmética, que a gente chama de ULA, e os registradores. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas 3 partes. Para isso, agora iremos falar um pouco sobre a arquitetura de von Neumann. Tá? Essa arquitetura é popularmente conhecida desde a década de 30. A arquitetura que a gente utiliza hoje em dia é exatamente a mesma que utilizavam na década de 30. Tá? Então, na arquitetura de von Neumann, a gente pode separar o computador, o processador, a unidade central de processamento, em 3 partes: unidade lógica aritmética, unidade de controle de programas, ou somente unidade de controle, e registradores. Esse é o modelo de arquitetura de von Neumann, ou arquitetura de Harvard. O principal módulo é a unidade central de processamento, usualmente conhecida como CPU. A CPU é o cérebro do computador onde todo o processamento é realizado. Ela é constituída por 3 módulos ou 3 partes: a unidade lógica aritmética, como eu disse, chamada de ULA, os registradores, que são um tipo de memórias primárias, e a unidade de controle, a UC. Nos computadores modernos, a CPU é constituída em um único circuito integrado, ou seja, é um único chip físico que é constituído todo o processador. A unidade lógica e aritmética é responsável por realizar operações do computador, como a soma, subtração, assim como as funções lógicas, ou e, não, ou exclusivo, essas operações que vocês já estudaram em programação. Os registradores são memórias utilizadas para realizar operações na CPU. Essas memórias são muito rápidas, de tamanho muito pequeno, geralmente suficientes para guardar menos de uma dezena de valores. Além dos registradores, é comum haver uma memória de rascunho dentro da CPU, a qual a gente chama de memória cache, que também já é um conceito conhecido por vocês. Ela é utilizada para aumentar a velocidade do processamento, reduzindo o tempo de acesso à memória externa. A unidade de controle é responsável por controlar todo o funcionamento dentro da CPU e também de todo o computador. Ela controla o processamento entre a ULA e registrador e interage com o barramento externo onde ficam os periféricos do computador. A unidade de controle tem uma função-chave que é a interpretação do código de programa que irá nortear os comandos do processamento. Recomendo que leia a unidade 3, capítulo 1 do material didático para maiores informações sobre esse modelo computacional.
Bom, é importante saber que dentro do computador todas as informações elas têm que ser sincronizadas. A sincronização de processo. A sincronização de todas as funções do processador é realizada através de um sinal chamado sinal de clock. Esse sinal de clock é um pulso gerado ciclicamente que altera a variável de estado do processador. Então a gente costuma dizer que é como se fosse uma orquestra e o pulso de clock fosse alguém regendo essa orquestra. Então tem que ter alguém ali para controlar o tempo inteiro os processos, para que um processo não entre no lugar de outro processo ou saia em tempo errado. Sem essa sincronização, o processador ele não consegue atuar de forma a utilizar o máximo da sua capacidade. É através da sincronização que a gente consegue manter todas as informações intactas. Então, da forma que ela saiu, ela tem que chegar até o seu processador. Bom, ok, pessoal. Falamos bastante sobre o processador e como ele funciona. Agora, iremos falar um pouquinho sobre as memórias principais, que atuam de forma direta com a CPU para que os programas sejam executados. Bom, memória principal, ou memória primária, ou memória real, pode ser utilizado com qualquer um desses termos, tá? É o local onde são armazenadas estruturas ou instruções e dados. Esses dados geralmente são dados temporários, dependendo do tipo de memória principal. Tá? Vamos ver os dois principais tipos. Ela é composta de célula, que é onde é armazenada as informações. Cada célula é formada por um tamanho de bits fixo. Então, se você tem uma memória específica, ela é dividida em várias células e cada célula dessa tem um tamanho fixo. Então, você não tem memórias com células de tamanho variáveis. Tá? O acesso ao conteúdo é feito através do endereço da célula da memória. Então, esse desenho, ele mostra muito bem. Eu tenho ali várias instruções, ou melhor, eu tenho uma instrução ou um dado, né? E esse dado é dividido em vários números. Ele é formado por tem uma formação binária, né? Esses bits formam as suas informações. Então a gente consegue ver que cada bit é colocado dentro de um espaço específico de uma célula da memória. E cada célula dessa tem um endereço específico, que geralmente é dado em um código hexadecimal. Então ali na minha representação eu tenho um endereço de 0 a 5, tá? Então cada endereço desse constitui uma célula e dentro da célula eu tenho armazenado os meus bits. Lembrando que essas células são de tamanhos fixos, tá bom? Bom, a memória principal a gente pode classificar ela de acordo com a sua volatilidade. A memória RAM ela é volátil. Vocês já devem ter estudado esse conceito. Volátil ela armazena a informação enquanto tiver energia elétrica. Assim que ela é desligada da energia elétrica, ela esvazia toda a informação que é contido dentro dela. Por um fato muito comum, geralmente as memórias voláteis elas servem somente para armazenamento de dados temporários, ou seja, aqueles que estão prontos para ser processados pela CPU. Então, se eu armazenar vários dados ali e esses dados se tornarem fixos, a minha memória ela vai encher muito rapidamente. É por isso que as memórias voláteis geralmente são menores, variando entre 1 a 4 GB, pode ter mais, né? Porém, também existem memórias do tipo primária, aquelas memórias que podem fazer acesso diretamente do processador. Existem memórias do tipo primária, do tipo não voláteis, ou seja, que armazenam informações e essas informações são fixas. Mesmo que você desligue o computador, mesmo que você desligue ele da eletricidade, a informação ali contida vai continuar por todo o tempo. Tá? Um exemplo de uma memória não volátil é a memória ROM. Por exemplo, a BIOS do computador, que fica armazenado um programa, o setup, né, do computador, dentro dela. Mesmo que você desligue o computador, aquela informação vai continuar ali permanente. Bom, outra memória importantíssima que nós temos dentro do computador é a memória cache. É uma memória também muito conhecida por todos nós, tá? A gente costuma falar que o computador com maior número de memória cache é um computador um pouco melhor, tá?
Quais as características dessa memória cache? Ela é volátil, né? Até pela característica de armazenar pouca informação. Ela é de altíssima velocidade, é uma das memórias mais rápidas que nós temos, sendo até mais rápida que a memória RAM. Tá? Ela tem pequena capacidade de armazenamento, como já dito. Ela maximiza a velocidade com que os dados são lidos. E ela tem um alto preço, ou seja, se você está querendo comprar um computador e querendo muita memória cache, você vai ter que desembolsar um pouco mais para ter essa qualidade dentro do seu computador. Lembrando que os computadores hoje, eles já costumam vir com essa memória dentro do processador. E que essa memória também, ela é dividida em níveis. Antes a gente tinha a L1 e a L2, cada uma com uma qualidade diferenciada. A L1 ela era mais baixa, de mais baixa capacidade de armazenamento, porém ela era muito mais rápida. A L2 ela tinha maior capacidade de armazenamento e velocidade um pouquinho menor que a L1. Hoje os processadores mais modernos eles já vêm com 4 níveis de memória cache, L1, L2, L3 e L4. São os levels de memória cache, tá? Bom, mas quando que essa memória é utilizada? Já que o processador ele tem a memória RAM para fazer todas as operações de processamento, para que eu preciso de uma memória cache? Às vezes uma informação que é muito utilizada dentro do computador, a memória RAM ela não precisa ficar toda hora buscando essa informação. Tá? Então o que o computador ele prevê? Ele fala o seguinte, peraí, se essa informação ela está sendo usada de forma tão constante, em vez de ficar armazenando na memória RAM e buscando toda hora para processar, eu vou armazenar no próprio processador. E o dispositivo de armazenamento dentro do processador é a memória cache. Por exemplo, uma coisa que você utiliza muito é o browser de internet. Então, toda vez que você abrir o browser de internet, em vez da informação ser armazenada dentro da memória RAM, o processador ele já reconhece que aquela é uma atividade muito constante e armazena diretamente dentro da memória cache. Agora, o processador, quando você clicar 2 vezes novamente no browser de internet, o processador não vai na memória RAM mais buscar essa informação. Ela acessa diretamente dentro dele mesmo, né? Que a memória está contida ali. E é muito mais rápido o acesso a essa informação. Se o acesso é muito mais rápido, o processamento também se torna mais rápido. Lembrando que toda essa qualidade da memória cache, ela requer, todo esse desempenho requer um preço maior. Então, são memórias um pouquinho mais caras. E varia muito de tamanho. Você tem memória cache de 2 MB, ou seja, aparentemente é muito pequena, mas você tem memória cache de até 16 MB. Tá? Parece um valor muito baixo, mas não é. Um computador com memória cache de 16 MB, ele é um computador com bastante memória cache, tá bom? Bom, se eu tenho a memória primária ou a memória principal, eu também tenho as memórias secundárias. Secundária ou permanente, porque essas, ao contrário da primária, elas são todas não voláteis, tá? Então, as informações gravadas dentro de memórias secundárias, elas não são apagadas quando você desliga o computador. Você pode apagar, mas fazendo uma operação no próprio HD, no próprio dispositivo. Então, qual uma das grandes características delas? Elas servem para armazenar programas e dados dentro do seu computador. O acesso a essa informação, geralmente, ela é mais lenta que as informações primárias. Então, o processador, se ele tivesse que buscar a informação diretamente numa mídia de memória secundária, ele teria um custo muito alto. É por isso que o processador ele só conversa com as memórias primárias e geralmente com a memória RAM, que armazena as informações a serem processadas. Tá? Uma outra característica, uma vantagem, ela é de baixo custo. 1 GB de memória secundária, ela custa muito menos que 1 GB de memória primária. Isso é muito óbvio, né? A capacidade de armazenamento, porém, geralmente é muito superior. Então, você compra em uma mídia de acesso secundário, como um HD, por um valor muito mais baixo, de 1 TB, né, por um valor muito mais baixo, que você compraria uma memória primária de 4 GB.
Então, isso vai depender muito da tecnologia que você utiliza e do dispositivo que você vai adaptar. Mas o preço, comparativamente, é muito mais baixo. Bom, então aqui nessa figura nós temos um gráfico que mostra a hierarquia de memórias. A memória, as de baixo são de maior capacidade de armazenamento e menor custo, as de cima são maior velocidade e maior custo. Então, abaixo de todas eu tenho as memórias secundárias, como o disco rígido, as mídias de CD, DVD, todas essas são mídias secundárias, o pendrive, tá? Eu tenho as memórias primárias, como a memória RAM e a memória ROM, tá? Elas são muito mais rápidas que as memórias secundárias. Acima das memórias primárias eu tenho a memória cache, e acima da memória cache eu ainda tenho uma memória muito mais rápida, que não por acaso está contida dentro do processador do computador, que são os registradores, que guardam informações de metadados, que são informações que fazem referência a outro tipo de informações. Tá? Então essa hierarquia ela é bem considerável e é importantíssimo saber qual o nível de importância delas. Tá bom? Bom, todo computador também é importante a gente lembrar que ele tem barramentos. Vamos falar um pouquinho sobre os barramentos. Os barramentos servem para interligar todos os componentes internos dentro do computador. Fazendo um paralelo com a parte do hardware, podemos dizer que são as trilhas compostas na placa-mãe de um computador. Lógico que isso a grosso modo. Eles são divididos em barramento de dados, onde os dados trafegam, barramento de endereço, onde indicamos a localização de cada dado, e o barramento de controle, onde indicamos o comando, por exemplo, ler, escrever e copiar, de uma operação dentro do computador. Em um computador real, existem vários níveis de barramento, como velocidades diferentes, quanto a mais próxima do CPU, mais rápido ele é, quanto mais próxima dos periféricos, mais lento ele é, e assim por diante. Bom, então aqui eu tenho os três tipos de barramentos, ou os bus, o barramento de endereço, o barramento de dados e o barramento de controle. Nesse slide eu tenho um desenho de uma representação onde eu tenho a interligação dele de uma memória principal, uma memória RAM, por exemplo, a minha CPU, com o modelo de Van Neumann, tá? Então eu consigo ver, e os meus periféricos, que são os slots de entrada e saída. Então eu consigo ver nessa imagem que cada barramento ele tem uma função específica. Através do barramento de endereço é que o CPU sabe onde a informação está contida dentro da memória principal. Através do barramento de controle é que a CPU controla o tráfego dentro dos barramentos, não permitindo que a memória RAM envie mais dados que a CPU pode processar, tá? Ou não permitindo também que a memória RAM envie poucos dados, deixando o processador ocioso. Em computação, ociosidade é um problema enorme. Então, o processador ele não pode ser ocioso. Se ele é ocioso, quer dizer que ele está sendo pago para realizar um trabalho e está ficando maior parte do tempo parado. Então, a ociosidade não é uma característica desejada dentro da computação. Então, o barramento de controle ele tem essa funcionalidade. Eu também tenho o barramento de dados, que são literalmente onde os dados estão contidos no computador e por onde eles trafegam. Tá? E ali eu tenho um desenho ainda dentro do computador, eu tenho a aula. A aula ela tem uma entrada e uma saída, porque ela tem que processar esses dados e devolver. A aula é a parte mais importante da CPU. É ela que a gente chama de cérebro do processador. Tá? Ela que faz as operações, comparação, soma, subtração e assim por diante. Tudo que você tem dentro da programação, dentro de um programa, é feito dentro da aula. Ali ao lado da aula, na parte superior, eu tenho os registradores, que são informações sobre as informações. Por exemplo, na hora que a unidade de controle vai buscar um programa dentro da memória RAM, ela tem que saber onde esse programa está. Então, é dentro dos registradores que fica contido essas informações. Outra informação também que pode ter no registrador é o tamanho do dado a ser processado, o tempo de processamento, o tempo de espera, o tempo da fila de espera desse processo e assim por diante. Então, todas as informações estão ali. E, por ele estar mais perto da unidade de controle, é a memória mais rápida que eu tenho dentro do computador.
Esse tipo de memória ele não pode ser substituído, ele já vem integrado no processador e tem uma capacidade fixa também de armazenamento, sendo capaz de armazenar pouca informação, mas o suficiente para que todas as operações dentro do computador sejam realizadas com sucesso. No lado esquerdo dessa imagem, eu tenho também uma memória principal e eu tenho ali vários dados contidos e seus endereços ao lado. Sem esse endereço da célula dentro da memória principal, a unidade de controle ela não sabe onde buscar essa informação, não tendo como processar as informações de forma linear, tá bom? Bom, vamos para mais um conceito importantíssimo aqui dentro desse contexto da CPU, tá? É o pipeline. O termo em inglês pipeline significa tubulação. Na verdade, ele não tem um significado ao pé da letra, é o mais próximo que a gente consegue fazer essa representação. É uma técnica que permite o processador realizar múltiplas instruções de forma paralela em estágios diferentes, semelhante a uma linha de montagem de um veículo, por exemplo, onde uma tarefa é dividida em sequência de múltiplas tarefas. Bom, o pipeline permite que, enquanto uma instrução encontra na fase de execução, uma outra instrução possa estar na fase de busca, simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, duas instruções, elas não podem ser realizadas na mesma fase ao mesmo tempo, a não ser que você tenha mais de um núcleo dentro do seu processador ou você esteja usando mais de um processador. Porém, em fases distintas, você consegue realizar essa tarefa de forma paralela. Aqui nesse gráfico, a gente mostra três processos, ou melhor, três procedimentos. Unidade de busca de instrução, o P2, análise da instrução, P3, unidade de busca de dados, e P4, unidade de execução de instrução. E ali eu tenho várias instruções. No meu eixo horizontal, no meu eixo X, eu tenho o tempo de execução. Então ali, a instrução 1 entrou no tempo 1 e ela simplesmente, o processador está fazendo uma unidade de busca da instrução. Porém, num segundo momento, ele consegue, na instrução 1, fazer a análise da instrução, ao mesmo tempo que ele faz a análise de instrução de outro arquivo, por exemplo. Tá? Nunca a mesma instrução pode ser realizada ao mesmo tempo. Tá? Então, várias instruções em estágios diferentes de processamento, isso se dá de forma paralela à execução desse serviço. Tá? Bom, então o pipeline pode ser utilizado em sistemas com um ou mais processador e tem sido uma técnica de paralelismo mais utilizada para aumentar o desempenho de um sistema operacional. Agora, vocês percebem que a gente já migrou do assunto mais voltado para hardware e estamos indo para um assunto mais voltado para o desempenho do computador ou mais voltado para o software. Outra questão importantíssima a se analisar a arquitetura e a organização dos computadores é quanto à análise de desempenho. Tá? Então eu tenho ali algumas métricas de análise de desempenho dentro do meu computador. Por exemplo, o intervalo entre o ciclo de clock, lembrando que esse ciclo de clock é um pulso, tá? Que vai fazer o sincronismo das atividades dentro do computador. Tá? Eu tenho a frequência do clock, tá? Indicando o número de pulsos elétricos gerados em um segundo. Essa unidade é dada em hertz, ou megahertz, ou gigahertz, dependendo do processador. Tá? Enquanto menor a frequência de pulso de clock, maior a frequência do computador. Então, menor o intervalo de pulso de clock, melhor o computador. Enquanto maior a frequência, melhor também o processamento dentro do computador. Bom, o tempo que o processador demora para executar um programa, comparado com outros processadores, também é uma métrica que a gente utiliza como desempenho. Então você pode pegar dois computadores e comparar uma mesma atividade sendo desempenhada e ver o tempo de execução dessa atividade. Assim você consegue medir o desempenho de cada processador. Tá? Mas isso não inclui a espera em operações de entrada e saída. Então, se você for fazer uma comparação dessas duas métricas, você tem que ter os mesmos dispositivos de entrada e saída.
Porque alguns dispositivos pode variar de acordo com a sua marca, de acordo com o seu desempenho. Por exemplo, 2 mouses diferentes. Lógico, se você tiver um mouse de melhor qualidade, a operação de entrada e saída vai ser muito mais rápida. A operação de entrada, no caso, né? E o ideal é que você tenha periféricos do mesmo tipo para fazer esses testes, porque a operação ela conta dentro do processador e não nos dispositivos de entrada e saída. Bom, o tempo de CPU, o tempo que o processo fica executando dentro do CPU, também conta muito como análise de desempenho. O número de ciclo de clock vezes o ciclo de clock para a execução de um programa. Ou melhor dizendo, eu prefiro essa segunda fórmula, o tempo o CPU, o tempo que o processo demora para ser processado ali dentro da CPU, é igual ao número de ciclo de clock dividido pela frequência do clock. Então, essas são fórmulas matemáticas que eu utilizo para medir o desempenho de um processador. Bom, ainda nesse contexto de software, fazendo um paralelo com o conteúdo abordado, podemos afirmar que o hardware funciona na prática devido à existência de um conjunto de programas utilizado com interface entre a necessidade do usuário e a capacidade do próprio hardware. Dando uma passada por alguns termos que diz respeito ao conteúdo abordado, irei começar a falar pelo tradutor. Tá? Antes, a programação era feita diretamente na arquitetura dos computadores e carregava na memória principal. Com o surgimento da linguagem de montagem Assembly e das linguagens de programação de alto nível, a programação ficou muito mais simples. A tradução do código de programação de alto nível para código de máquina é realizada por um utilitário denominado tradutor. Então, o tradutor ele serve justamente para que o processador ele entenda a sua linguagem de programação. Porém, outro termo que é muito utilizado também em computação, nesse contexto da arquitetura, é o interpretador, que não transforma as informações de alto nível, que é a sua linguagem de programação, em linguagem de máquina, que é a linguagem Assembler. Ele executa as linhas de comando e interpreta as instruções imediatamente junto ao processador. Você deve lembrar da máquina Java, que não necessariamente precisa ser transformada em linguagem de alto nível, sendo executada diretamente no processador após armazenado na memória RAM do computador. Então esse é um bom exemplo de linguagem interpretada e linguagem compilada. Eu também tenho dentro do meu computador o loader, ou carregador. Ele é responsável por pegar as informações e carregar na memória principal um programa para ser executado. Então, toda vez que você clica no programa, o loader ele entra em ação, pega a informação e armazena isso dentro da memória RAM. Outro conceito importantíssimo é o depurador ou debugger. Ele é responsável pelo teste do programa. É necessário uma ferramenta adequada para depurar os códigos-fontes do programa. As IDEs ou interface de desenvolvimento geralmente vêm com essa função de depurar o código, fazendo uma varredura das linhas de comando até encontrar um ponto de desacordo do seu código. Podendo ser um erro de programação, que seria evitado pelo conhecimento da arquitetura de computadores. Por exemplo, ao tentar dividir um valor nulo por qualquer outro valor. Essa operação não existe. Então, nesse momento, o seu código ele vai dar uma travada. O depurador ele vai analisar todo o seu código de forma linear até achar esse ponto de desacordo e vai te informar onde está errado. Tá? Então, o depurador ele é uma ferramenta de ajuda, tanto voltada ao programador quanto ao software do computador. Bom, o depurador oferece recursos como acompanhamento de execução de um programa por instruções, possibilitar a alteração e a visualização de conteúdo das variáveis, interpretar pontos de paradas do programa, receber a mensagem de cada momento que uma variável foi alterada, e assim por diante. Então, o depurador é uma ferramenta muito útil, principalmente para os programadores. Tá? Então, pessoal,
a gente consegue ver a importância que é a arquitetura de computadores. A arquitetura de computadores auxilia o programador na utilização do hardware. Então não há um bom programador que não conheça o hardware do computador. Por exemplo, alguns tipos de informações, se o programador não conhecer do hardware, ele não vai conseguir desenvolver o seu sistema. Capacidade de memória, armazenamento. Então muitas vezes o programador ele tem mania de utilizar várias variáveis. Cada variável ela vai ocupar uma célula específica dentro da memória RAM, o que vai causar uma ocupação geral da memória RAM. Então, se eu tenho várias variáveis no meu programa, eu tenho vários espaços de memória RAM ocupado. Então, às vezes, a memória RAM não vai dar conta de processar toda a sua informação. Se você conhece a arquitetura de computadores, você consegue modificar isso. Por exemplo, você pode utilizar uma matriz ou um vetor para armazenar um número maior de variáveis e ocupar somente um espaço na memória RAM. Essa é a grande importância da arquitetura de computadores para um programador. Então, é a visão do hardware para um programador. Essa é a ideia da arquitetura de computadores e da organização de computadores. Bom, pessoal, nessa aula tivemos uma visão geral sobre os conceitos que envolvem a organização e a arquitetura dos computadores. Tudo que aqui foi passado pode ser consultado no material didático contido na plataforma. Peço que se aprofundem nesses termos e busquem entender a fundo todos eles. Gostaria de deixar agora um questionamento para que façamos uma breve reflexão sobre a aula de hoje. Baseado no conteúdo estudado, avalie os componentes que podem limitar o desempenho do computador. Proponha uma solução para resolver esse gargalo. Bom, então, para solucionar esse problema, provavelmente todos vocês discutiram e muitos de vocês propuseram soluções diferenciadas. Então, uma das grandes soluções sobre a limitação do hardware são upgrades de peça. O processador ele pode sofrer upgrade, a memória RAM ele pode sofrer upgrade, os dispositivos periféricos que também têm total interferência na utilização do CPU também podem sofrer upgrade. Então, se você está percebendo uma lentidão no processamento de informações, através de uma análise de desempenho, você pode verificar qual a variável que está prejudicando o funcionamento do computador, tá? E fazer uma substituição. Então, a solução desse problema seria um upgrade em uma das peças, alguma parte do hardware. Lembrando que o conhecimento na arquitetura é importantíssimo para isso. E também saber fazer uma análise de desempenho também é outra coisa importantíssima. Então, pessoal, nessa aula nós tivemos uma visão geral do que é a arquitetura de desempenho do computador. Vocês viram que envolve muito hardware e envolve muito software. Lógico, é uma visão mais abstrata do hardware, a gente não estuda as peças específicas. Essa parte vocês aprendem na parte de manutenção de hardware de computadores. Tá? A gente vê uma visão mais abstrata e profunda de como funciona o computador. Por exemplo, eu acredito que vocês não tinham uma noção tão boa de que um computador da década de 30 tem o mesmo funcionamento lógico de um computador de hoje em dia. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer vocês por essa aula e espero vocês na aula 2. Forte abraço a todos.